Salve, salve família, aqui quem fala é o Fernando do canal Estúdio Flow Podcast. E se você quiser entrar na profissão digital que mais cresce no mundo, podendo ganhar até mesmo mais de 20 mil reais por mês, confere o primeiro link na Quando eu ia descrição. fazer essa transição, eu sabia que é um dia. Mas é muito interessante agora que eu fiz essa transição, observar que o meu último álbum no gospel foi um trabalho tão desbravador e que eu creio que deixou um legado, porque trouxe essa narrativa de o crente também é gente. Então, existe a necessidade da gente falar sobre outras temáticas além da temática religiosa. Porque a gente experimenta essas coisas da vida. 2, são nesses pontos da vida que a gente consegue se relacionar com o próximo. Se a gente tira essa relação humanizada, sobra a relação talvez só religiosa. E a gente sabe que a religião ergue muitos muros. Então, se a gente só depender dela para se relacionar, vai ser muito difícil da gente se relacionar. Então, o que nos prende uns aos outros, na verdade, é a nossa humanidade. Eu queria trazer essa mensagem para as pessoas, tanto os consumidores de música gospel, como os produtores da música gospel, da necessidade da gente abranger outras temáticas, porque isso faz parte da nossa experiência, e foi isso que conectou o próprio Deus à humanidade. A humanidade de Jesus. Ele se fez homem. Então, ele se fez homem para que a gente pudesse realmente se relacionar, se identificar na figura dele, na pessoa dele, né? Então, por que a gente... Se Deus fez isso, por que a gente se afasta disso, né? Então, gente, foi muito desbravador. E veio de um processo pessoal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a descobrir minhas emoções, descobri que eu não era falta de Deus, não era pouca oração, era... Velho, anos de carreira com 8 anos. É óbvio que eu vou ter que lidar com ansiedade, tipo assim... Hoje eu lembro que eu tinha crises de ansiedade nos estúdios e ninguém sabia o que era. Eu não sabia o que era. E eu carreguei isso por muitos anos. Então cheguei naquela fase onde eu precisei tocar dentro de mim, sabe? Tocar em mim, abrir gaveta, mexer. E eu olhar falei, pra dentro. Né? A gente não pode só ficar cantando sobre uma espiritualidade que é distante. A gente tem que falar sobre uma espiritualidade que ela é real, ela é palpável. E essa espiritualidade muitas vezes são as nossas emoções. A gente é um todo, né? Um todo. A gente é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Não se tira uma parte. A gente é um todo. Então foi nesse processo pessoal que eu me despertei e falei, preciso fazer uma obra de arte que reflita isso e que reverbere, sabe, pelos próximos anos, pelas próximas gerações, para realmente liberar esse grito artístico, esse grito da alma e me livrar também dessa opressão que muitas vezes o cristão que é artista carrega de se limitar só a uma temática, enquanto Deus deu a vida pra gente viver, né? Não só a experiência religiosa. Então eu tenho muito orgulho porque eu terminei o ciclo de gente com uma indicação ao Grammy. E eu não acreditei, foi um ano depois, assim, do lançamento, eu achei que já estava feito tudo que tinha pra ser feito. Quem que produziu, gente? O nome dele é Johnny S., ele é um baita de um produtor. Foi muito legal trabalhar com ele. Então, e foi um álbum assim que ajudou tanta gente. Eu tenho muito orgulho. Você furou a bolha, cara. Porque foi você muito não legal. tava furando a bolha. Por exemplo, você chegou numa comunidade de amigos minha que não é nem cristão, tá ligado? Esse sempre foi o meu objetivo, né? Assim, meus pais, eu carrego muito esse DNA dos meus pais. Na época que eles eram líderes de igreja, eles eram muito pra frentex, assim. A nossa igreja era uma igreja bem tradicional. Inclusive, quando eu cantei na TV pela primeira vez, não podia cantar gospel. Então, eu cantei, sei lá, Ruge, Vanessa Camargo. E a gente foi expulso da igreja que a gente era na época. Porque tava cantando música do mundo. E meus pais sempre me conscientizaram, tipo, Deus não tem nada a ver com isso, a gente vai encontrar uma outra comunidade que entenda, mas o seu sonho provavelmente é Deus que tá, senão as coisas não... Nele, né? Senão as coisas não estariam acontecendo. Então não precisa abrir mão do seu sonho, porque alguém te falou que você não pode cantar essa música, sabe? Então, meus pais sempre carregaram esse DNA, assim, de ouvir a voz de Deus acima da voz da religião do homem, que o homem cria, né? Existe uma religião que Deus criou pra gente, que é... A própria Bíblia fala, a religião que Deus pede da gente é você se apartar do mal, cuidar do órfão, da viúva, e é isso aí. Que é o quê? Se importar com o próximo, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Essa é a religião, né? E não o pode, não pode cantar música. Não pode cantar música. Isso é invenção humana, sabe? Então, meus pais sempre foram muito inteligentes, tiveram uma fé muito inteligente e me criaram nessa fé inteligente. Então, eu sempre pensei, eu sempre quis interpretar a Bíblia, descobrir, e não só absorver tudo que falavam, mas passar pelo filtro que é a pessoa de Jesus. Então, eu sempre me eduquei nessa forma, a minha fé. Então, foi muito interessante todo esse processo, que foi concluído com uma expressão artística e que foi muito legal, assim. O objetivo realmente é tornar a mensagem
comunicável. Ela é comunicável, mas digo... tornar ela interpretável, sabe? Tipo, fazer todo mundo entender. Ela já é simples, a gente complica. Então, foi muito legal. Tenho um baita orgulho desse álbum. Um baita orgulho. É uma baita mensagem mesmo. E chega... Porque o que você falou da religião, ela realmente cria muros que distanciam, né? Porque Às vezes são pessoa... perspectivas, Sim. né? São perspectivas, são cosmovisões. Então, a religião, ela envolve a cultura, costumes, a sua tradição. Então, ela afeta a forma como você vê o mundo e automaticamente a forma como você vê e lida com o seu próximo. Então, se a sua religião ela é humana demais, ela vai estar, necessariamente, a sua visão pode estar contaminada com um pouco de egoísmo, um pouco de ambição, um pouco de si mesmo, sabe? E quando a gente se esvazia disso, dessa religião humana, e se enche da religião de Deus, que é mais se importar com o próximo do que com você... A figura muda, né? Então, a forma como a gente se relaciona muda. Então, eu tomo muito cuidado com isso, assim. Da minha forma de viver a minha fé, eu preciso ser fiel aos 2 maiores mandamentos. Então, no dia que eu não estiver amando a Deus e ao meu próximo, a minha religião vai estar errada, sabe? E me atentar àquilo que a pessoa de Deus me pede, sabe? Sim. Isso é uma religião saudável, na minha perspectiva cristã, Sim. óbvio. Mas eu sempre tomei muito cuidado para que a religião, que é um assunto muito delicado, não deixe as nossas relações ainda mais frágeis. Elas já são frágeis, porque somos pessoas diferentes, né? Sim. Enfim, a gente sempre vai estar com um choquezinho